o Brasil enfrenta essa tempestade trágica perfeita, né? Perfeita, a única coisa que ela não é perfeita é que ela é trágica, que faz a maioria da população sofrer, sobretudo aqueles que mais precisam. Queria só reforçar que a gente já vivia uma crise econômica muito importante. Então, tem uma diferença do Brasil em relação a outros países do mundo. Em primeiro lugar, a gente já vivia uma crise econômica muito importante. O Brasil já tinha um nível de desemprego, uma precarização do trabalho, uma contenção dos serviços públicos por conta do congelamento de 20 anos, uma situação ridícula em relação ao crescimento econômico. Vamos lembrar do PIBinho de menos de 1% do Guedes, era o menor PIB. O PIBinho do Guedes e Bolsonaro conseguiu ser menor do que o PIBinho do Temer. Então, o Brasil, a moeda real era a que tinha maior desvalorização, que existia em uma das principais moedas do mundo real, era que tinha maior desvalorização. Então, o Brasil já vinha numa crise econômica e a pandemia que provoca uma crise mundial, depois quando ela se transforma em transmissão comunitária aqui no Brasil, sobretudo a partir de fevereiro e março, ela aprofunda essa crise econômica e as estimativas, por exemplo, que saíram nessa semana da OCDE, que o Brasil pode ter uma queda de 9% no seu PIB esse ano. Né? Já multiplicaram-se o número de desempregados no nosso país, a situação de renda da nossa população gravíssima e também a situação de insolvência aí de um conjunto de empresas, de pequenas, médias empresas. Então, eu acho que essa é a primeira questão que a gente precisa ter clareza, né, do momento que o Brasil está vivendo, que a pandemia ela aprofunda uma crise econômica que o Brasil já vivia. Segundo, como reforçou tanto a Assembleia Genuíno, a gente já vivia uma crise política e institucional. Eu e o Genuíno temos muita concordância em relação ao que era a natureza do governo Bolsonaro. Debatemos muito isso, né, Genuíno? Quer dizer, não era uma alternância eleitoral. Bolsonaro assumia a presidência da República, o bolsonarismo, esse movimento da ultradireita, com a convicção de que ele iria destruir o pacto constitucional, destruir um conjunto de instituições brasileiras, reformar a sua visão, que tem que ser a organização institucional do país, nos mais variados aspectos. E Bolsonaro opera permanentemente para a construção do caos. Se o Brasil hoje vive uma situação de caos social, econômico, de valores, de laços sociais gravíssimos contra a pandemia, isso já vinha sendo construído desde o começo. E Bolsonaro hoje tem os governadores e os trabalhadores da saúde como seus inimigos. Essa semana ele fez um pronunciamento dizendo que os governadores e os profissionais de saúde estão falsificando os óbitos no nosso país. Ele declarou, a Bebel e todos vocês lembram disso, sentem isso, declarou os professores como seus primeiros inimigos desde o seu primeiro dia de governo, incitando a nação contra os professores, os pais contra os professores, a sociedade contra os professores e professoras, atacando inclusive aquele que é o nosso patrono da educação, o querido Paulo Freire. E acrescenta-se a isso uma profunda crise sanitária. Acho que esse que é o único elemento que não estava previsto, embora desde o começo do ano, quando começou os primeiros casos da epidemia na China, não existia uma clareza ainda no Brasil qual que seria a extensão dessa epidemia para a Europa, como que ela chegaria no Brasil ou não. Nós já apontávamos que certamente o Brasil viveria, independente da extensão do que seria a pandemia da Covid-19, o Brasil viveria o seu pior inverno da saúde pública, porque 2019 já foi o pior ano da saúde pública no país. Em 2019 nós tivemos crescimento da mortalidade geral, crescimento da mortalidade de dengue, nós tivemos o aumento de internações de crianças por pneumonia por conta da destruição do programa Mais Médicos, da retirada dos profissionais médicos da atenção básica de saúde. Voltamos a ter crescimento de mortalidade por hipertensão e diabetes por conta da destruição da farmácia popular. Então, o Brasil já vinha aprofundando a sua
piora dos seus indicadores sanitários e a pandemia aprofunda isso num patamar que a gente nunca viu na história, né? Para todo mundo ter clareza, o Brasil fechou ontem com mais de 41 mil mortos. Já morreram mais pessoas por Covid-19 no Brasil do que morreu por violência, por exemplo, em 2019 inteiro. Desde a última semana de abril, diariamente, Covid-19 é a principal causa de mortes no país. Nada mata mais no Brasil desde a última semana de abril do que a Covid-19, diariamente. E o Brasil hoje, né, é o segundo em maior número de casos. Desde ontem é o segundo em maior número de mortes. E é o 131º do mundo em relação ao número de testes, de testagem por 1 milhão de habitantes. Para você fazer uma comparação, aqui os nossos professores, professoras de matemática, né? Você poder ter uma noção, né, do qual que é o volume de testagem que o nosso país está fazendo, você tem que fazer uma proporção de acordo com a sua população, né? Nossos companheiros de matemática, de geografia, usam isso o tempo todo para ver essas proporções, né, dos dados populacionais. Então, o Brasil, quando você compara a quantidade de testes que ele faz hoje para cada 1 milhão de habitantes, o Brasil é o 131º. Só para vocês terem ideia, o Brasil fez até ontem 4.300 testes para cada 1 milhão de habitantes. Os Estados Unidos já faz mais de 60 mil. A Alemanha, que tem um exemplo de controle, já ultrapassou 100 mil testes para cada 1 milhão de habitantes. Interessante, viu, Genuíno, inclusive para o nosso debate, Genuíno, Bebel, Samer, todos para o nosso debate, é que as três grandes vergonhas, aberrações internacionais em relação à pandemia são Trump, Boris Johnson e Bolsonaro. Se Bush havia cunhado, num certo momento histórico, né, de que Venezuela, Irã e Cuba eram o eixo do mal, né, Trump, Boris Johnson e Bolsonaro são o eixo da morte, o eixo do genocídio. O que tem de aberração e que é muito difícil o mundo entender a postura do Bolsonaro, digo isso porque eu continuo tendo relação com os meus ex-colegas ministros da Saúde, na época eu era ministro da Saúde, continuo participando dos debates da Assembleia da Organização Mundial de Saúde. O que tem uma grande dificuldade de entendimento por parte do mundo é como que Bolsonaro, mesmo diante do volume de mortes, continua com um discurso, com a postura, apostando num projeto genocida. Não que Trump e Boris Johnson não tivessem apostado na mesma estratégia no primeiro momento. O Reino Unido, que tem um sistema nacional público mais tradicional desde a Segunda Guerra Mundial, teve um grande embate. O embate que nós estamos vivendo aqui desde março aconteceu em fevereiro no Reino Unido, sobre qual que deveria ser as decisões de fechamento, de acompanhamento, de distanciamento ou não. No primeiro momento, o Boris Johnson apostou no chamado isolamento vertical, que não tinha que paralisar as atividades, tinha que tentar só cuidar das pessoas de mais alto risco. Interrompeu essa sua estratégia quando tivemos centenas de óbitos no Reino Unido, a ponto da situação do Reino Unido ser até sexta-feira o segundo país em número de mortes. A mesma coisa Trump, né? Trump o tempo todo apostava na disputa política internacional, botava a culpa na China, a demora. Trump hoje faz um debate, acho que é importante falar para os nossos colegas, o Trump hoje faz uma crítica à Organização Mundial de Saúde, dizendo que a OMS demorou para declarar a pandemia no mundo. Eu concordo que demorou. Lá no Congresso Nacional, quando começou, dia 1º de fevereiro, a gente já apresentou uma moção, foi aprovada na comissão específica, estabelecendo claramente isso, que a pandemia já deveria estar sendo declarada a partir de fevereiro, ela só foi declarada na primeira quinzena de março, mas quem demorou, quem pressionou, quem embarreirou, criou uma barreira para essa declaração, entre outros países, foram os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos se negavam a admitir já em janeiro e fevereiro que existia transmissão dentro dos Estados Unidos, ficava afirmando que o que tinha de casos eram só casos importados. Então, Trump, desde o começo, apostou também no mesmo projeto genocida, na ideia de que
não tinha que parar as atividades, porque não podia paralisar a economia, interrompeu essa estratégia quando teve a profusão de mortes, sobretudo em Nova York, né? E um conjunto de instituições nos Estados Unidos que fizeram contraposição a Trump. Quero lembrar aqui que Trump foi o primeiro a falar sobre a cloroquina, por exemplo, a fazer a defesa da cloroquina, que a Agência Nacionais de Saúde dos Estados Unidos e o próprio especialista construído pela Casa Branca para construir o plano de enfrentamento à Covid-19, desde o começo falaram assim, espera aí, aqui não vamos permitir a utilização de medicamento que não tem eficácia. Então, isso também é um outro elemento, né, Genuíno, para a gente contestar um pouco, Genuíno, Sam e Bebel, aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro dizendo o seguinte, não, ele é meio tosco, tem falas talvez inadequadas, mas as instituições funcionam no Brasil e vão segurar, né, qualquer postura fora do padrão do Bolsonaro, como uma parte da direita acredita nisso hoje ainda, né? A comparação disso com o funcionamento dessas instituições no Brasil e o funcionamento, por exemplo, das instituições no Reino Unido e nos Estados Unidos para barrar uma postura inicialmente genocida de Trump e Boris Johnson é uma boa demonstração do quanto que no Brasil, né, pela nossa fragilidade na democracia, pelo não compromisso das elites brasileiras com a construção de instituições sólidas, democráticas, o que mostra ainda mais a importância da gente interromper definitivamente o governo Bolsonaro. Eu queria trazer um elemento a mais, que se a gente enfrenta no plano nacional um projeto genocida do governo Bolsonaro, um projeto que acredita, a aposta de Bolsonaro, a aposta no aprofundamento da disputa política e no desprezo absoluto pela vida, a gente enfrenta aqui no estado de São Paulo, além do projeto genocida de Bolsonaro, a característica de como o jeito privatista e elitista da aposta Bruno Dória, né, do Bolsodória, agora Bruno Dória, né, o quanto que esse perfil de governo, esse projeto, ao enfrentar uma crise sanitária como essa, aprofunda as desigualdades. As respostas de Dória e Bruno Covas, a gente tem isso aqui na cidade de São Paulo, mas a gente pode falar de Vargas Negra em Piracicaba, podemos falar do Donizete em Campinas, podemos falar do Nogueira em Ribeirão Preto, podemos, né, mapear várias experiências aí no interior do estado de São Paulo, né? Podemos falar do Paulo na Baixada Santista, né? São projetos que, num momento como esse, de uma crise como essa, reafirmam a sua característica privatizante em relação aos serviços públicos, de desprezo em relação aos trabalhadores públicos, de colocar o conjunto dos trabalhadores públicos sob risco permanente, faz isso com os trabalhadores da área da saúde, mas tem feito isso com os trabalhadores da área da educação. Certamente esse será um debate no CR, né? O grau de não proteção aos trabalhadores da educação nesse momento no estado de São Paulo, faz isso com os trabalhadores do transporte coletivo, da manutenção das cidades. Não enfrenta aquilo que São Paulo poderia enfrentar e dar um passo além no controle, na redução dos óbitos na população mais vulnerável, porque não enfrenta as desigualdades que existem nesse convívio de um sistema público de saúde com um sistema privado. São Paulo tem estrutura na rede pública e na rede privada, caso fossem requisitados os leitos de UTI do setor privado para a gente poder conter essa pandemia, para a gente poder reduzir o número de óbitos. Não à toa as mortes em São Paulo têm cor, têm classe social. Na cidade de São Paulo, hoje, o risco de um negro morrer por Covid-19 é 66% maior do que um branco morrer por Covid-19 na cidade de São Paulo. 3 minutos. Ótimo. Para concluir, tá 3 minutos. 3? Para concluir. Então, a gente precisa escancarar e explicitar esse projeto. Essa semana, por exemplo, nós tivemos um anúncio muito interessante que o Dória tentou surfar em cima desse anúncio, que é um acordo do Instituto Butantan, que é uma instituição pública, estatal, com
um grupo chinês que é ligado ao grupo estatal farmacêutico da China, ou seja, duas instituições públicas fechando um acordo para o desenvolvimento, estudo e possível produção de uma vacina para a Covid-19. Em nenhum momento Dória, né, se rende ao fazer esse anúncio à importância de duas instituições públicas estatais. Fica cada vez mais claro que só um SUS mais forte, só instituições públicas mais fortes, só serviços públicos mais fortes nos darão conta de enfrentar essa pandemia. Então, a gente faz essa disputa também aqui no estado de São Paulo com esse projeto privatizante e elitista. E eu diria que tem uma agenda específica para a educação. Eu queria reforçar para vocês, né, sendo muito realista, essa pandemia não vai acabar da noite para o dia. Queria relembrar a todos, a pandemia H1 de 2009 e 2010, que nós tínhamos vacina eficaz e medicamento eficaz, durou cerca de 14 meses. Ou seja, ela começa declarada na metade de 2009, né, e só deixa de ser declarada como pandemia em agosto de 2010. Essa pandemia nós não temos vacina eficaz ainda. Os mais realistas apontam para a possibilidade de uma vacina ser distribuída no mundo com mais otimismo aí no final do primeiro semestre de 2021. Eu acredito o mais provável para o final de 2021, ou seja, nós podemos ter essa pandemia declarada até 2022. Não temos um medicamento eficaz e temos um vírus que progride muito mais rápido, de forma muito mais agressiva do que a H1N1. Significa que nós vamos daqui até 2022 continuar na situação de distanciamento social? Acredito que não. Nós vamos ter momentos de relaxamento, de retorno, de acordo com o clima, de acordo com a evolução, com o monitoramento. Mas isso traz uma agenda específica para o setor da educação. Não tenho dúvida, e sei que vocês não têm. Tem uma parte do projeto privatista elitizante que quer aproveitar esse momento da pandemia para decretar de vez o ensino à distância como a melhor forma e a única forma de promover a educação nesse país. E esse embate que tem que ser feito. Segundo, tem uma agenda da proteção aos trabalhadores da educação, aos professores e professoras, né? Aquilo que a POS está fazendo, ou seja, quais obras o governo Dória está fazendo na rede pública estadual nesse momento para garantir que, quando as aulas voltarem, vai ter água para o pessoal lavar a mão, vai ter uma distribuição menor de alunos por sala, vai ter janela para abrir nas salas de aulas, as janelas vão poder abrir, poder circular ar, né? Qual investimento o governo do estado está fazendo para garantir para os seus professores, professoras, possibilidade de acesso remoto, de qualificação à distância, né? De diálogo com seus alunos através desses instrumentos à distância? Qual o debate em relação à alimentação escolar? Qual o debate em relação ao ano letivo, às férias? Porque esses serão debates que vão acontecer, né? Tem uma agenda específica para a educação e o mais grave, se a gente tem uma profunda crise sanitária, uma profunda crise econômica, uma profunda crise política, nós também, vocês sentem na pele, nós temos hoje uma profunda crise educacional. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade, né? Imagina se ela estivesse no ano da alfabetização, o impacto que seria para ela, né, esse momento das dificuldades, a gente poder manter a formação, o acompanhamento pedagógico, num momento como esse. A gente sabe, né, quem tem mais perdido a possibilidade de acumular conhecimento, construir conhecimento nesse momento, são exatamente os estudantes da rede pública estadual, né, que é extremamente fragilizada pelos anos do governo tucano aqui no estado de São Paulo. Então, esse debate sobre a crise da educação é fundamental, Bebel, e aqui eu quero fazer uma sugestão. Tem uma pressão hoje lá na Câmara dos Deputados, né? Eu faço parte da Comissão Externa do Coronavírus, e nós também faço parte, com o pessoal da área da educação, do Núcleo de Educação na bancada do PT, estamos pressionando porque precisa ter uma espécie de comissão externa de enfrentamento à crise educacional decorrente do coronavírus, né? Acredito que essa pode ser, inclusive, uma sugestão, tanto na campanha da POESP, da gente poder fazer isso na Assembleia Legislativa de São Paulo, de fazer ações combinadas em relação a isso. Qual que é o projeto? Quais são as diretrizes da retomada das aulas no setor público? E, por fim, gente, eu acho que a luta, e a Sami e o Genuíno falaram tudo o que eu precisava falar em relação à luta política, não tem saída para essa crise sem uma saída política e sem interromper o governo Bolsonaro.
Se a gente introjetar, inclusive, essa visão de que nós estamos numa crise sanitária que pode durar, acredito que vai durar mais do que um ano, uma crise econômica de recuperação muito difícil, até porque o cenário internacional não é fácil, e uma crise político-institucional, a gente pode ter clareza de que não é possível o Brasil se recuperar da crise sanitária, se recuperar da crise econômica com o Bolsonaro como presidente da República. Vai ter um golpe único para fazer isso? Vai ter uma bala de prata? Eu acredito que não. Muita gente dizia o seguinte, se o Mandetta sair, Bolsonaro cai. Depois falava, se o Moro cair, Bolsonaro cai. Né? E não é isso. Ou seja, nós temos uma luta que é contínua, mas que a gente precisa aprofundar, acelerar a interrupção desse governo, porque não tem saída para essa crise com a manutenção do governo Bolsonaro. Eu acho que é uma luta em várias frentes. Se a gente pegar a última semana, já para concluir, Bebel, se a gente pegar a última semana, o que interferiu mais na conjuntura? As manifestações no fim de semana, que foi um fato novo importante, o fato do Ministério da Saúde ter escondido os dados, isso ter provocado uma grande reação na sociedade, inclusive, né, macula mais uma vez, mancha mais uma vez a imagem das Forças Armadas em relação a isso, né, explicita mais uma vez a postura das ditaduras militares em relação aos dados da saúde, ou o inquérito do STF que pegou uma parte do gabinete do ódio. Eu acho que a combinação das três questões. Né? Então, é necessariamente uma combinação de lutas institucionais, sociais, de organização política, de articulação política, de construção de uma frente de esquerda, de uma frente mais ampla em defesa da democracia, povo na rua, povo debatendo, ou seja, um conjunto de lutas políticas que vai fazer com que a gente possa construir uma saída política para essa crise no nosso país. Obrigado, Bebel. Um grande abraço.